Estamos de volta no programa Caminho da Luz, hoje felizes por podermos refletir com você, com a sua família, a respeito do nosso querido Herculano Pires, que através deste livro, compilado pelo Wilson Garcia, 365 Momentos Espirituais com Herculano Pires, este livro é uma agenda, na verdade, 365 momentos, porque um dia, né, cada dia do ano aqui, de cada mês, tem uma frase de Herculano Pires retirada das inúmeras obras que ele tem. E nós estamos refletindo um pouquinho a respeito do livro O Sentido da Vida. Neste livro tem uma frase, Carlinhos, que a gente achou extremamente importante para todos nós que abraçamos a doutrina espírita, que diz assim: contra a idolatria mental tão perniciosa quanto a material se ergue o Espiritismo. Pois é, Herculano está querendo nos dizer o seguinte, aquelas crenças, aquelas verdades que foram impostas ao longo da nossa vida, ou pelos nossos pais, ou por um determinado professor, ou determinada pessoa, ou nós acreditarmos cegamente. Cegamente significa sem o uso da razão, do raciocínio. E nós nos prendemos a determinadas idolatrias, ou seja, nós criamos essa idolatria mental a uma verdade que nós achamos que aquilo é a coisa mais importante do mundo, ou a determinada pessoa mesmo. O cara não vê outra coisa, né? Agora terminamos a Copa, ou é o time dele, ou é o país dele, ou é aquele jogador, ou é aquela mulher específica. Quer dizer, a doutrina espírita justamente vem tirar, busca, através da sua pedagogia, eliminar isso, desconstruir esse universo nosso, para que a gente possa ver o mundo, para que a gente possa ver outras coisas, porque quando a gente está focado só em um lugar, a gente perde tudo que está à nossa volta. E tem muita coisa linda para ver, Soraya, né? E normalmente a gente se prende aos preconceitos, aquelas coisas, olha quanta violência, olha quanta maldade. Aí você liga a televisão, você não percebe que você está idolatrando aquele canal que passa notícias ruins, né? Só passa desgraça. E aí você fala o quê? Nossa, meu Deus, esse mundo está perdido. Não tem jeito, né? Esse mundo não tem jeito. O que você está fazendo? Você está criando uma idolatria mental, né? Ou então você liga lá naquele canal, sei lá, especial com outros apelos, né? Que também não te deixa ver o mundo, não te deixa se aproximar pessoas que pensam no bem, que agem no bem, e que nós acabamos nos distanciando porque a sintonia não é a mesma, né, Soraya? Sem dúvida. O Espiritismo, a proposta é o autoconhecimento, né? Então, autoconhecimento já mostra que você precisa olhar para você, aquilo que você acredita, aquilo que precisa ser renovado, valores que são a sua essência e que realmente são importantes, mas existem outras coisas, tantas, que realmente a gente já pode suplantar, já pode ceder. A questão do perdão, como traz Jesus. Então, o Espiritismo nos convoca à responsabilidade sobre aquilo que pensamos, como sentimos, como agimos na vida, como nos posicionamos naquilo, na nossa sociedade e tudo, né? Então, não tem como... porque dizer eu acredito porque alguém disse que eu tenho que acreditar, ou eu acredito porque Deus quer assim, ou porque as coisas... Não. A proposta do Espiritismo é libertadora, porque traz para a gente a questão da responsabilidade, da escolha. Eu acho que isso é a questão que mais é uma doutrina de renovação, né? De trazer para a gente a possibilidade de fazer sempre algo mais e melhor. Soraya, eu estava lembrando agora também, né, nós que somos um papo aberto de espírita para espírita, às vezes nós idolatramos alguns mentores, alguns guias,
sei lá o quê, você Ou pode... uma pessoa, né, Não, Carlinhos? ou um espírito. Como a gente um até fazia um espírito pouquinho com o Chico, né? ou um Não é? espírito que se comunica. Nós perdemos a capacidade de questionar, de questionar. Não é porque o espírito fala para você que você tem que acreditar nele. A Soraya é um espírito, eu sou um espírito. A Soraya tem que questionar aquilo que eu falo. Você tem que me questionar. E assim também questionar algumas coisas, né? Então a doutrina não nos coloca, o plano espiritual ele é uma verdade. Mas uma verdade segundo a nossa capacidade de compreensão e de interação com essa verdade. Então, vamos nos questionar. Corroborando com tudo isso que nós estamos falando agora, deste questionamento e dessa transformação proposta, diz o Herculano, paisagens, flores, animais, a própria sociedade humana, tudo se transforma incessantemente. Olha que coisa interessante. Eu acho que essa verdade, não é, Carlinhos? Essa questão, a essência é imortal, né? O espírito... ele não vai, essa transformação talvez não é desse modo, mas tudo que nos rodeia precisa de atualização, precisa de algum jeito a gente precisa melhorar, né? Até os bichos se transformam, como diz aqui o Herculano Pires, porque evoluem, também estão sob a lei do progresso. Fala um pouquinho para nós, Carlinhos, da sua percepção. Justamente Herculano, que eu considero um filósofo do ser maravilhoso, quando ele fala tudo se transforma, ele está falando aqui na questão da matéria, né? Herculano diz o seguinte, a matéria, tudo que pertence à matéria se transforma, ela se modifica, ela se altera segundo as intempéries, segundo as condições, segundo como nós mesmos temos a capacidade de vê-la, de senti-la, ela se transforma. O espírito se atualiza, né? O espírito nunca se transforma. O que transforma é a matéria. O espírito se atualiza. Atualizar, Carlinhos, a gente pode entender também como se renovar ou não? Sim, se renovar nos nossos pensamentos, na essência, no nosso intelecto, na nossa maneira de pensar. A partir do momento que pensamos diferente, visando uma evolução nossa, automaticamente isso vai transformar o corpo físico, isso é normal. Se eu tenho a capacidade de pensar sobre aquilo que eu vou comer, eu me atualizo sobre o conhecimento e me transformo com a questão do corpo, né? Por isso que nós já tivemos aqui uma companheira que falou, trazendo mente magra. Sim. O que ela está querendo dizer? Você só vai emagrecer o seu corpo físico se a sua mente, de fato, emagrecer, ou seja, ela pensar diferente, ela ver as coisas diferente. E isso Herculano nos traz desde Heráclito, chamado o filósofo Heráclito de Éfeso, que já falava sobre a physis, né? Que tudo se transforma. Então ele dizia que o homem jamais poderia se banhar no mesmo rio 2 vezes. Porque na segunda ele não é mais o mesmo homem. Nem o rio, né? E nem o rio o mesmo homem. Então, quando Herculano nos dá que tudo se transforma, ou seja, nós temos que treinar os nossos olhos e a nossa mente para aceitar as coisas novas. Mas as coisas novas que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir, Soraya. Me lembra de Paulo que diz, transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Isso. Então, né? A transformação, olha só, como Paulo, um filósofo, transformar depois de atualizar, né? Sem dúvida. Pela mudança da sua mente, Com né? certeza. E aqui ele vai mais além, dizendo assim, quanto mais um homem se apega às suas ideias pessoais, mais se afasta da vida. Talvez é aquilo que a gente falou, você vira um fanático por aquilo que você acredita e nada que vem de fora compartilha, você não consegue compartilhar, né? Você fica circunscrito no seu universo. Ih, tem tanta gente assim, hein? Nossa, aí se torna dentro orgulhoso. De casa, né? Aí se torna orgulhoso, egoísta, né? Porque quem sabe é ele, né? Quem tem a razão é ele, quem conhece as coisas é ele. E aí ele não quer mais olhar para os lados, ele não quer ver mais nada. É aquele cara que compra um sítio e faz a mulher ir nesse sítio a vida toda, todo fim de semana,
porque comprou o sítio, né? Se atualize, né? Tem muita coisa para conhecer no mundo, Soraya. É muito legal, porque quantas vezes em casa, não é, Carlinhos? Eu acho que não tem a escola maior do que a nossa própria família. Quanto a gente ouve do mesmo modo, não, tem que ser assim, vai ser assim, eu não mudo, ou fulano tem sempre o mesmo posicionamento, ou sempre tem restrições, sempre tem julgamentos, sempre aponta o dedo e detecta a falha do outro, sempre encontra onde é necessário mudar no outro. Então, gente, vamos pensar um pouquinho, né? Quanto mais a gente se apega a essas ideias pessoais, é o que você acredita, é o seu óculos para ver a realidade da vida, e aquela realidade é sua, né? Um ser não enxerga a mesma cor que eu estou vendo no Carlinhos, certamente não é a que você vê, né? Então, mais nos afastamos da vida, mais a gente sabe que você vai ficar aí, não vai se afastar da gente, então aguarde um instantinho que a gente já volta.